internautas, estamos de volta com o programa O Profissional do Século XXI. Eu sou o professor Dirceu Reiser. Esse é um programa da Escola Paulista de Negócios, um centro de pós-graduação e também um centro de formação de executivos. Hoje o nosso foco aqui do nosso tema é o profissional de engenharia em empresas de serviços, e eu converso aqui com o professor Jamásio Avelar, né, que está dando umas informações para a gente aqui. Aliás, está dando uma verdadeira aula, né? Professor Jamásio, que atitude o profissional de engenharia deve ter diante da crise financeira nos países desenvolvidos? Europa, Estados Unidos... Veja, o profissional hoje, como nós no primeiro bloco tratamos exaustivamente, né, dessa necessidade de integração de informações, o próprio profissional, ele é uma usina operadora, produtora, ele em si, a unidade dele, né? Então ele não pode estar ausente dos acontecimentos que acontecem até a nível mundial. Então veja, o que acontece no mundo desenvolvido hoje? No passado, era censurado os países da América Latina, os países subdesenvolvidos, chamados, né? Não com finanças, de que não sabiam administrar, né? De que gastavam mais do que arrecadam, né? Tudo isso nós ouvimos ao longo da nossa formação pessoal, né? Claro. No entanto, o que acontece hoje? O sintoma, lá nos Estados Unidos e lá na Europa, é exatamente esse, é de gastar mais do que arrecada. Então, qual é a crise de 2011? É que os governos passaram a emitir muito título público e vender para a sociedade. E eles são devedores. Né? Vamos pegar o caso do Brasil. O Brasil deve hoje 2,2 trilhões de reais, pagou no ano passado 229 bilhões por ano de juros, o governo federal. 229 bilhões, né? É a maior despesa que tem o governo brasileiro. Maior despesa. A seguinte é o Ministério da Saúde, com 67 bilhões de reais. Quer dizer, esse 229 bilhões deixou de vir em benefício para remunerar o bolso por exemplo, capitalista. Por exemplo, se metade desse recurso fosse aplicado na infraestrutura, teríamos aí uma belíssima infraestrutura dentro de pouco tempo. Não é isso? Então, o que o profissional de hoje tem que se fazer? Qual é o comportamento dele? Ele tem que conhecer esses problemas e fazer aquilo que está ao seu alcance para defender o seu próprio interesse. Então, hoje no Brasil, nós não podemos, nós engenheiros, permitir que o governo fique tão à vontade para emitir título público e deixar crescer a dívida pública interna, que gera essa despesa aí. Saiu um dado recentemente que o governo aumentou já esse ano a arrecadação em quase 21%. Então, na minha visão, o que o profissional tem que fazer aqui no Brasil é estar a par dessas situações e tomar atitudes para impedir que aqui no Brasil continuemos nessa linha que nós estamos seguindo até agora. Tem que reduzir a dívida pública interna para sobrar mais dinheiro para investimento. Esse é o interesse do engenheiro, antes de mais nada. Né? O senhor acha que a crise de 2011 não chegará ao Brasil? Não, ela já está aqui. O governo brasileiro já deve 2,2 trilhões de reais. Nós já pagamos de juros anualmente 220 bilhões. Então a crise já está aqui. A minha sugestão é nós reduzirmos essa dívida. Reduzir a dívida. Faz o seguinte raciocínio, que é fácil de ser entendido. Se pagamos no ano passado 229 bilhões de reais, os juros a 12% ao ano, se reduzíssemos esse juro para 6% ao ano, sobraria quanto? 110 bilhões não pagos em juros. Já de saída. Tá certo? Que é mais do que usa a Codice e a saúde. Esse dinheiro, esses 110 bilhões, pode ser aplicado na infraestrutura. Para quê? Reduzir o custo do Brasil. Para que nossos transportes sejam mais baratos, nossos fretes, facilitam as nossas exportações, os produtos ficam mais competitivos. Né? Então veja, se houver uma redução da Selic, já cria esse benefício. Se houver uma redução do pagamento da dívida, aí o benefício é para sempre, para frente. Quer dizer, uma redução implica também, como o governo hoje, a Dilma está muito preocupada em conseguir recursos para a saúde, se fala muito já no novo imposto, talvez a volta da CPMF, quer dizer, com essa redução dos juros, ele não precisaria criar um novo imposto. Não precisaria. E conseguiria resolver o problema, que inclusive foi promessa de campanha dela. Né? Exatamente. Exatamente. Veja bem,
essa questão é muito importante, que é a chamada carga tributária. A carga tributária nos Estados Unidos é menor que a nossa. A nossa, aliás, é muito pesada. Muito alta. Professor? Exatamente, muito alta. Então, veja, a gente precisa de fazer o diagnóstico certo das coisas, né? E ir na causa dos problemas. O nosso objetivo de governo não deve ser de aumentar a receita, mas de reduzir o seu custo. É isso? Uhum. Porque se aumentar a receita via impostos, aumentar a carga tributária, os nossos produtos cada vez ficam menos competitivos. Esse é o raciocínio que a população tem que aprender a fazer. O engenheiro, principalmente, que é o operador da construção material. Vai sofrer muito. Exatamente. Vai ter aí, realmente... Professor, qual que é a diferença da crise de 2008 para essa de 2011? A diferença é que de 2008 os governos socorreram o mercado. Não deixaram as instituições privadas quebrarem. Você lembra que quando quebrou aquele primeiro banco lá, Lehman Brothers, né, todo mundo censurou aquela atitude do governo americano e passaram a socorrer. Né? Isso custou caro. Muito caro. Muito caro. Né? Tanto é que o americano aí já está devendo hoje, para conseguir aumentar a sua dívida pública interna, aquela luta do presidente lá, para o Congresso aprovar, para aumentar em 2 trilhões de dólares o teto da dívida pública interna americana. Tem um livro recentemente lançado no Brasil aí, a respeito dessa guerra do terror, que mostra que o governo americano gastou de 2001 para agora 5 trilhões de dólares com a guerra do terror. Então, isso é o ônus de um país líder do mundo, um país império, né? Mas tudo isso tem um custo que toda a humanidade paga. Que 2011 é a consequência de 2008. Não tem a essa dúvida. Crise de 2008. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Pegaram o dinheiro do governo, deram para o mercado, né? E agora tem que pagar para o governo. Porque o governo, para obter esse recurso, vendeu títulos públicos. Cresceu a dívida pública interna. Precisa garantir para dar credibilidade, né? Precisa garantir agora, a recompra. Né? Quem aplicou no governo quer o dinheiro de volta. Claro. Tem que ter o dinheiro. Né? Então, eu acho que os governantes estão muito acomodados. Né? É muito fácil lidar com o dinheiro para quem não tem que prestar conta. Mas esse é o ponto. É preciso criarmos mecanismos de prestação de conta. De prestar conta. Porque, afinal de contas, um governante, ele não é proprietário dos bens do Estado. Não, ele apenas administra. O Estado não produz nada. É isso? Ele recolhe os impostos. Então, acho que nós, engenheiros, o profissional da engenharia, tem que estar muito atento com isso, porque é a profissão dele que está em jogo nessas medidas que eu reputo, vou dizer agora um pouco mais severo, eu reputo insensatas de parte dos governantes. Aumentar a dívida como estão aumentando. Imagine o seguinte, que todos os países cada vez mais aumentam a sua dívida. Onde é que vai dar isso aí? Quem socorre um ao outro? Veja que na Europa, um país pequeno como a Grécia cria um desequilíbrio em toda a Europa. Está percebendo isso aí? E ela deve quase 2 vezes o seu PIB. O seu PIB. E é pequeno o PIB. E a Itália ontem já, inclusive, mostrou sinais de... Então, e o que é importante é o seguinte, professor, é que um pequeno acréscimo de responsabilidade num país, né, cria um desequilíbrio em todo o sistema do euro. Inclusive a Alemanha pede até para abandonar o euro, ela que é um dos maiores... E ela não pode abandonar, ela é a chefe. Não pode, porque aí quebra tudo, ela é a de chefe. fato. Ela é a chefe. Agora, é bom entender o seguinte, que às vezes as pessoas, instituições, né, tendem a seguir certas tendências sem refletir mais profundamente. Você lembra que essa questão da Europa começou com 5 países, depois passou para 12, depois 25. Né? Quando fomos vendo aquilo, pareceu assim uma coisa tão fácil de resolver, né? É só agregar, é só anexar. Né? Mas veja, quanto custou para anexar Portugal? O sistema lá do euro investiu em Portugal, fundo perdido, mas muito dinheiro. Para quê? Com a vã ilusão de elevar o padrão de Portugal para igualar-se aos demais países. Que não ocorreu de fato. Não ocorreu de fato e nunca vai ocorrer. É como aqui no Brasil, por exemplo. Quando é que Piauí vai alcançar São Paulo?
Essa desigualdade sempre vai existir. Depende de regiões, depende das pessoas, depende de polo, fatores depende climáticos, de uma série de fatores. riquezas naturais. Né? Claro. Então, quer dizer, essa ilusão de querer que Portugal ascendesse à condição operacional de Suíça, França, assim por diante, é uma ilusão que não aconteceu. Foi um erro. Né? E agora, além de Portugal, ainda vieram depois outros países, né? Mais fracos ainda. Né? Então, são coisas assim, a gente vê os movimentos dos países que acabam afetando todo mundo. Não é isso? Sem sombra de novo, respinga em todos eles, né? Todos. Uhum. Não, por exemplo, o caso americano aí. Se ele gastou realmente, como esse livro está denunciando, 5 trilhões de dólares na guerra do terror, e hoje ele já estava devendo 14 trilhões de dólares para o público, vai passar para 16 com esse aumento que vai vir agora, então quer dizer o seguinte, que ele pulou de 10 trilhões para 15 trilhões de dívida pública interna. Ele decidiu fazer esse investimento para a guerra do terror. E nós pagamos. Porque numa crise americana aí que afeta todo mundo, nós estamos pagando juntos. Sofremos a mesma coisa. Não é? Proporções diferentes, mas a gente sofre porque... Tem reflexo aqui, né? Exatamente. No mínimo é o seguinte, quer dizer, o americano é o nosso principal importador. Certo? Se ele para de importar, já afetou aqui. Quebrou as nossas fábricas, empresas. Realmente tem uma ligação muito direta. Muito direta. E isso muito nos afeta. E aí que entra então, essa questão que nós discutimos no primeiro bloco, que é o de levar o conjunto, né, das empresas brasileiras, indústrias, a cada vez mais investir para melhorar a sua produtividade, para que os produtos sejam mais competitivos. Essa é a única arma contra as crises externas. Mas com uma ajuda do governo incondicional, né? Ele tem que fazer da indústria, que é quem recolhe os impostos para ele, fazer dela um parceiro. Um parceiro. Conceder subsídios, facilidades. Já foi aquele tempo de ficar do lado de cá do balcão e cobrar do outro lado. Não, Tá parceria, junto. porque o país é um único, o senhor tem toda a razão. Hoje realmente a integração é importantíssimo, tanto nas empresas quanto os setores, governo, entidade pública, privada. Né? Eu acho que essa visão deve ser transmitida cada vez mais e o mais cedo possível para os estudantes de todas as profissões, essa compreensão do mundo de hoje. Né? Quer dizer, não se trata de você brigar um com o outro, não, é estar junto, produzir junto, colaborar. Né? Cooperação, né? É verdade.